Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Mais motivo de estar aqui comigo para louvar o Senhor, no culto da família, a qual hoje à tarde estava ali no aniversário, do netinho da minha esposa, mas deu para me chegar até a casa do Senhor. Irmão, Deus está falando nesse lugar ao tempo todo, Deus falando, sobre a volta, sobre a vida, como a gente se volta. Só duas palavras para eu ver aqui em Gênesis. Gênesis 6, e o versículo 13. E depois eu vou pular para o versículo que diz assim: Então disse Deus a Noé: Por fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu lhe farei com a terra. Aqui esse versículo. Aleluia. Os irmãos sabem daqui para frente o que Deus fala, para Jó construir uma arca para ele e a família, os filhos, a esposa de Jó e as mulheres, os filhos de Jó. Mas o versículo 17, aleluia, diz assim: Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda carne e o que há espírito de vida debaixo do céu, tudo porque há na terra expirará. Irmão, é uma passagem bem conhecida, e a todo tempo Deus falou para Jó que tinha visto sobre a terra o que estava acontecendo. E hoje não é diferente. O mundo que a gente está vivendo, cheio de violência, o que está acontecendo nações com nações, é pai matando filho, filho matando pai. Mas que não é isso que me chamou a atenção nessa noite. O que me chamou a atenção nessa noite, a qual estão falando, da volta de Cristo, é uma coisa que me chamou a atenção no versículo 18, para a minha vida e para a sua vida, a qual quando eu cheguei na festa, peguei a palavra de Deus para ler, e Deus estava falando no meu coração, como diz a palavra aqui no versículo 18: Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Olha só, irmão, o que Deus falou para Jó é forte. Aleluia. A terra está cheia de violência. O que hoje será que Deus olhar para cá, para essa terra, olhar aqui para dentro, aleluia, e Ele falar que vai destruir tudo? Como é que está o pacto dele comigo e com vocês? Aleluia. Deus estava falando e continua falando neste lugar. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus olhou lá de cima, Ele viu Jó não Noé. Quando fala, de Noé, é quase a mesma coisa quando fez com Jó. Lembra-se da história? A gente, se não estiver ligado, a gente troca até o nome, viu? Para onde eu fui? Lá para Jó. Mas quando ele olhou, ele viu a sinceridade de Noé. E hoje não é diferente, irmão. O tempo todo Deus está falando. E é verdade, a gente tem que estar ligado o tempo todo, andando na verdade e vivendo a verdade. Porque, irmão, talvez Deus não manda um dilúvio de água para destruir e acabar com a terra. Mas talvez a gente for viajar, conforme eu tenho visto a reportagem, sai ônibus de viagem, cheio de gente, 2, 3 só que se salva. Meu pastor? Você sabe o que Deus está falando? Se nós tivermos sinceridade com Ele correto, irmão, pode o ônibus ir bater, mas o pacto dele estiver com
acontece, ele não vê a morte, não sente nada. Mas aquele que negou, e toda oportunidade que o pastor faz o apelo que quando a pessoa renega, não aceita, quando acontece um acidente, aquela pessoa estiver ali dentro, ele vê a morte vindo, ele vê o fogo vindo até ele queimando a dor. Mas se eu e você estiver lá dentro, tiver sinceridade, o pacto dele estiver real com nós não vamos sentir nada. Se for vontade dele, naquela hora nós tivermos nosso dia de ir, se nós na posição, antes de chegar o fogo, vai chegar uma ferragem daquela de onde vai entrar em nós, ó. É por isso que o nosso diácono Fabrício falou, nós não sabemos, a missionária falou, não sabemos o dia nem a hora. É por isso que nós temos que fazer o quê? Andar na verdade, pregar a verdade, viver verdade e andar na verdade, porque nós não sabemos. E Noé, Deus com o pai dele, estava no Noé, falou contigo, o meu pai, porque ele não ia tirar o pai dele. A palavra dele era real. E na nossa vida também tem que ser assim. Aleluia. Todos os dias, aleluia, nós temos que estar adorando o Senhor, seja na nossa casa, seja no trabalho. Não é só como nós estivermos aqui dentro, não. Todo dia nós temos que se preparar, aleluia, porque nós não sabemos que vai chegar à nossa porta, nós não sabemos que nós vamos pegar pelo caminho, lá fora ou no trabalho. Se nós não se preparar, e se de uma hora para outra cai um demoniado na nossa frente, você está lá no seu trabalho, está ali abaixando, fazendo qualquer coisa abaixado, vão chamar, você cristão, tem um demoniado lá. Será que nós estamos preparados nessa hora? Por isso que eu falo, a gente tem que estar preparado todos os dias. O pastor tem falado, os obreiros têm falado, a missionária tem falado, o pastor tem falado. E nós temos que continuar assim, para que o pacto dele continue na nossa vida. Agradeço pela oportunidade.